Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Eixo Cast, o podcast da empresa no Eixo. Aqui você encontra todas as semanas conteúdo para ajudar você a ser um líder melhor e conseguir fazer a sua empresa crescer, te dar mais liberdade e equilíbrio na sua vida. Eu sou Vinícius Nobre, comigo aqui está Andréia Justo. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, e você, Vini? Tudo jóia, tudo aqui ansioso para falar de mais um assunto que vai ajudar nosso pessoal aqui, nossos líderes a serem pessoas melhores, a serem líderes que encantam e fazem suas empresas crescerem. Vamos falar de 7 mitos que todo empresário tem e espero que sejam só 7, né? Então, vamos ver. Hoje a gente começa com 7, talvez apareçam mais alguns aí nos próximos episódios, né? Opa, Porque isso aí, isso aí. existe muita coisa estigmatizada aí, muita coisa que está num inconsciente coletivo aí que o povo acha que é uma verdade e é só um mito. Só um mito, exatamente. Tem muita coisa na cabeça do líder que impede dele conseguir fazer a empresa dele crescer, né? Tem várias crenças, vários mitos, várias vozes na cabeça do líder. E isso me lembra que nós temos aqui um guia de 7 vozes que estão na cabeça do líder que impedem que ele cresça. Tá aqui, ó, vou deixar embaixo aqui o link para você baixar, gratuito aqui, e aí vai te ajudar a pensar 7 coisas que você pensa, que você fala, que estão ali na sua cabeça e que impedem de você crescer. Como se fosse uma voz do diabo. A gente está aqui né, nesse período falando muito aqui do Napoleon Hill, o diabo que tá dentro do líder. Então, baixa esse guia aqui que vai te ajudar a espantar um pouco essas coisas da sua cabeça. André, fiz gravei aqui um episódio com do Diabo no Eixo aqui, um outro programa que nós temos aqui no canal da Empresa no Eixo aqui. Estamos aguardando você lá também para poder gravar com a gente também. E bacana, estamos falando bastante dessas coisas todas que estão fazendo os líderes aí não avançarem. Que são as crenças limitantes, né, Vini? Porque a gente acaba se apegando a alguns pensamentos, aí isso nos impede de crescer, né? Então vamos desmistificar um pouco isso. Então vamos lá. Algumas coisas a gente vem falando, a gente tem aí, durante várias semanas, tem falado bastante sobre liderança e, enfim, já para aproveitar esse conteúdo todo, se inscreve no canal aqui, curte esse vídeo aqui, que você vai receber bastante conteúdo sobre liderança. E a gente tem explorado bastante isso, a gente resumiu aqui nesse episódio algumas coisas para ter assim uma listinha, digamos assim, tava bastante coisa estava em vários episódios. E aí o mito número 1, Andréia, muito líder por aí, ele acha que ele tem que ter todas as respostas do mundo, que ele tem que controlar tudo, que ele tem que estar com lupa em tudo, ele tem que estar com aquele olhar sobre toda a empresa e sobre todos. Já viu isso? Já vi em muitos lugares, e a gente já falou sobre isso várias vezes em outros episódios, né, Vini? É muito comum, assim, a gente tem duas vertentes aí desse líder que acha que tem que dar resposta para tudo e controlar tudo. Então, o cara que acha que tem que dar resposta para tudo é aquele cara que não quer mostrar fragilidade. Ele acha que isso vai expor ele perante ao time, né? Então, isso pode ser visto como um ponto negativo, né? Então, tem o líder que ele acha que ele precisa saber todas as coisas. E isso é impossível. Não tem como Possível. você saber todas as coisas. Não tem como. Você não vai ter todas as respostas. E assuma isso, entenda isso. É muito mais humano e muito mais transparente você mostrar essa sua fragilidade. Fragilidade não é fraqueza nem incompetência. Você pode dizer para o seu liderado que eu não sei sobre esse tema. Vamos descobrir juntos, vamos sair atrás de saber como fazer. E, pelo outro lado, tem aquele líder que gosta de, além de não saber tudo, ele quer controlar tudo. Então, ele acaba colocando um teto bem baixinho no desenvolvimento da equipe e no crescimento da empresa, né? Então, isso afeta grandemente a Sim. cultura de inovação. Isso vai inibir o time, isso vai impactar o crescimento dele. Então, se ele quer responder tudo,
Se ele quer controlar tudo, o teto de crescimento da empresa vai ficar muito baixo. E a equipe certamente vai ficar desmotivada, né, Vini? A gente A gente fala já para o falou. cara, e a gente já falou bastante disso, e a gente fala com esse líder, ele fala: "Estou sobrecarregado, não aguento, a minha equipe não faz, a minha equipe não entrega, nada acontece". Sim, ele tem essa crença que se ele não olhar para tudo, se ele não carimbar tudo, se ele não dizer ok para tudo, que as coisas não vão funcionar. É uma crença que ele tem, né? Ele acredita, uma crença é algo que ele acredita. E aquilo que a gente acredita sempre é complicado para a gente mudar. É, 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 é preciso desaprender isso para aprender que não, é possível ter equipes que podem me ajudar. É possível dividir um pouco do poder dentro da empresa, né? Tem muito disso, né? O poder, ele cativa você e ele te consome. Quem não assistiu O Senhor dos Anéis, é My Precious, é o meu poder, né? É o meu poder, o meu anel aqui, eu não posso perder o meu anel. Então, assim, o poder, ele consome. Então, esse líder, em busca de manter o poder com ele, de não deixar com que as equipes tenham parte desse poder, que elas possam desempenhar, ele vai tolir todo o crescimento da empresa por essa crença que ele é o cara, que ele é a fonte, né? É isso aí. Ele acha que ele é a única pessoa que tem todas as respostas e que pode direcionar todo o time. E isso é extremamente limitante, né, Vini? Vamos para o Essa segundo mito? segurança. Vamos lá, vamos lá. Vamos para o segundo mito? Então, o segundo mito é: cultura organizacional é algo soft, secundário. Então, ele não é tão relevante, ele é secundário ao resultado financeiro. A gente precisa focar no resultado financeiro. Cultura a gente vê depois. Cultura a gente vê depois, né? Depois do quê? Essa é a pergunta. Depois do quê? Ah, não, primeiro tem que dar lucro. Sim, a cultura está aqui para ajudar a dar lucro, é para a gente criar um pensamento comum para dar lucro. Tem muito líder que pensa assim, né? Primeiro vamos vender, primeiro vamos dar lucro, depois a gente vê a cultura. E talvez a gente nunca chegue lá. E isso é uma das vozes que a gente que tem lá no guia. Então, mais uma vez, aqui abaixo o guia lá, que é isso, né? Deixa para depois alguma coisa. Será? É óbvio que todo negócio é criado para dar lucro, para a gente vender, com certeza. Mas quando a gente fala em cultura, é para gente conseguir formar um time para entregar resultado. O resultado, ele resulta, eu sempre falo isso, ele resulta de uma série de coisas, de uma cultura bacana, de um produto bacana, de um atendimento bacana, de uma equipe bacana. Tudo isso junto resulta em lucro, em vendas, em uma série de coisas que a gente quer. É resultado. Quando a gente busca só o resultado, a gente acaba ignorando. Então, tem muito líder que ele ignora a capacidade transformadora que a cultura tem dentro de uma empresa, a capacidade que a cultura tem de fazer com que o resultado venha. O resultado ele vai vir baseado nas pessoas. Se as pessoas não estiverem trabalhando num time e esse time não tiver uma cultura que faça com que isso seja legal de trabalhar. Ah, mas legal não importa. Sim, mas se for legal, se for bacana, eu consigo trabalhar mais, entregar para o meu cliente que vai comprar mais, que vai dar mais lucro para a gente. No final, o resultado disso que a gente quer é o lucro. Então a É, cultura faz parte. Ninguém vai trabalhar ali só porque é legal a cultura. Então uma crença que limita o líder entender que trabalhar a cultura é investir no resultado. e assim, né, Vini, resultado a gente só alcança por meio de uma série de atitudes, de comportamentos, e a cultura dita tudo isso, né? Então, a cultura vai ditar a confiança das pessoas para começarem a executar as coisas, vai ditar o comprometimento, é a cultura que vai ditar como as pessoas vão se comportar no dia a dia, inclusive se comprometendo e se sentindo responsável pelo resultado. Se não tiver isso, a gente pode dizer que qualquer resultado que se alcance é sorte. E pode ser que a Com sorte não esteja certeza. sempre com você. O resultado ele vai vir dessa soma de coisas, como você falou, né? E a gente precisa entregar. A gente fez um episódio que eu iniciei ele dizendo assim: empresas não crescem, quem cresce são as pessoas que fazem a empresa crescer.
E então, assim, as pessoas elas trabalham diante de uma cultura de medo, uma cultura baseada só em política, uma cultura que não é focada em resultado e que esse resultado ele atrai pessoas para chegarem nisso, ou seja, as pessoas se Uhum. beneficiam desse tipo de coisa também. Se não tiver uma cultura que traga isso, se é uma cultura simplesmente da gente veste a camisa, trabalha que nem um louco aqui e aí e enche o bolso dos líderes e É, não reclame de nada, assim, da onde nós vamos chegar? As pessoas não estão aqui só para uma plaquinha de funcionário do mês, tipo do McDonald's, elas estão por algo mais, né? Então, assim, essa cultura, esse mito, essa crença que muitos têm de que, muitos líderes têm de que isso é um luxo, cara. E o cara quer trabalhar, trabalha assim mesmo, é na porrada, é assim mesmo, é sofrimento, trabalho é assim. Será? E quando a gente fala isso, eu sempre repito, não é em prol de que seja uhul, legalzinho. Não, é em prol de que traga resultado para todos, inclusive para as equipes, isso mesmo. E que né? haja uma coesão nesse time, né, em prol desse resultado. Então não é para deixar solto e cada um faz do jeito que bem entende, não, muito pelo contrário, né? Quando a gente fala de uma cultura forte, é todo mundo junto e se precisar trabalhar até mais tarde, tem o comprometimento e vai buscar alcançar o objetivo que foi dado, missão dada. Quando a cultura é forte, missão dada é missão cumprida. E aí sim você vai chegar em resultados consistentes. Porque se não tiver essa estruturação, a gente falou ali no começo do líder que se fecha, que é o dono de todas as respostas e que controla, ele já enfraquece a equipe. Agora ainda eu não tenho a cultura instaurada, daí tudo vai ser no ritmo da sorte. Então, Ou você da, falou uma ou coisa da carteira, importante. ou da carteira dos amigos para quem ele pode vender, que uma hora pode Isso acabar. aí. Acaba em 3 meses você acabou com todos os teus. Perdeu os amigos e não ganhou clientes. Você piorou sua vida ainda. Sua vida social vai piorar. Ninguém atende mais seu telefone, dizendo que você tentou vender para os amigos. Mas você falou uma coisa importante, né? Temos um objetivo, vamos trabalhar para entregar esse objetivo. O nosso objetivo, porque é plural nosso, porque, né, muitas empresas têm, é nosso objetivo de entrega e é meu resultado de ganho, né? É, é, então assim, essa cultura, a cultura é muito importante a gente trabalhar ela sempre, porque ela é base para crescimento empresarial, base para resultado. Não tem como, não tem como. Não tem como você fazer um risoto sem você usar o arroz ali, que é a base. Não tem como, é a base. O resultado vai ser um belo de um risoto, gostou, todo mundo vai elogiar. Ótimo, é o resultado, mas você tem que fazer uma base. Você tem que ir ali, né? Começa com um bom caldo, eu gosto dos exemplos, né? Um bom caldo, um bom arroz ali para risoto, com uma boa, como a gente diz no interior, uma boa mistura ali para te poder dar sabor a isso, vai dar um resultado, um bom prato. Então, assim, a cultura é como se fosse o arroz do risoto, ele é a base. Ela é a base para qualquer coisa que você queira fazer, como entrega é diferente, tem que estar baseado nas pessoas que vão entregar isso. Sim, e cada ingrediente desse aí que tu falou, ele vai se complementando e vai incorporando até chegar no risoto gostoso aí que tu tá falando. É isso? É Vou, essa vou fazer junção. um vídeo aqui de um risoto de linguiça Blumenau que eu comprei na sua Joinville uma vez, muito boa. Vou, vou criar um novo quadro aqui do nosso canal aqui, que vai ser Receitas do Vini aqui, ó, que a gente vai fazer. Bora Mas lá. vamos lá, terceiro mito então, assim, ó, terceiro mito, vamos lá, tem muita empresa, muito líder que na sua cultura, na cultura do líder, que a cultura do líder ela invade a cultura da empresa, né? Ele acha que o erro, a falha é algo inadmissível. Deve ser punido, a pessoa tem que pagar por aquilo, não é possível, né? Não aceita que as pessoas possam falhar e talvez aprender com isso. Já viu isso? Opa!
Eu vejo, agora eu lembrei de outro filme. Eu vejo em todos os lugares. Então, é muito mais comum do que a gente gostaria que fosse, né, Vini? Porque, assim, essa crença de que as pessoas têm que saber o que tem que ser feito e elas não podem errar, ela também vai impedir o desenvolvimento. Ela vai impedir que as pessoas cresçam, assim. Não é também, de novo, vamos para sair do romantismo da coisa, não é assim, pô, pronto, tá tudo bem errar, tá tudo É bem isso. errar, não é, pode, erra de novo, não, tá tudo bem, não é Não é sobre isso, isso. Não é sobre não é isso. isso, é errar e aprender. Então a pessoa precisa evoluir, ela não pode andar no mesmo erro constantemente. Então, uh, as pessoas precisam e a organização precisa ter a cultura de testar, e quando a gente testa, tem coisa que não vai dar certo, e acaba que se eu testo e falho, eu aprendo e vou fazer melhor da próxima vez. Então, se não existe isso instaurado na empresa, certamente não vai haver inovação, não teremos novos produtos, não teremos novos serviços, não teremos mais gente para trabalhar nessa empresa. Porque uma empresa estagnada, uma empresa estagnada, quem tem paciência para isso? Para ir lá e fazer, voltamos para os tempos modernos, faz todo dia a mesma coisa, na mesma batidinha, e é isso, e não erre, não cometa falha, não, isso hoje em dia ele afugenta os talentos, ele vai, como a gente fala sempre, ele vai manter lá os caras que vão ficar fazendo feijãozinho com arroz e não vão sair da mesmice. A tua empresa novamente vai ficar limitada ao que tu tem hoje, ela não vai crescer. O medo de falhar tira a vontade de tentar, né? Isso porque eu vou ser punido, porque eu vou ser exposto, eu vou ser, porque existem várias formas de punir, né? Não é só um desligamento, né? É uma chamada de atenção na frente de todo mundo, são várias formas de punir. E tudo isso vai fazendo com que as pessoas se fechem, porque eu não tenho confiança, eu não tenho. Começa a ter um negócio ali que vai prejudicando o desenvolvimento das capacidades das pessoas e os talentos não têm paciência para isso. Às vezes Eles não um aceitam. olhar já está punindo, né? Às vezes só no olhar você É já está isso. punindo ali. E eu gostei do que você falou, não é sobre, ó, o russo, aqui vamos errar, não é. É que tem uma crença até antiga de que, assim, nós vamos buscar a perfeição. A administração científica falava isso aqui vai virar uma máquina, cada pessoa uma engrenagem, um relógio. Vamos funcionar como um reloginho, processos funcionando, sistemas funcionando. Aonde que funciona desse jeito? Eu estou aí há muitos anos aí, nesse mercado com empresas e não vejo isso. Então, assim, a gente tem que entender que o erro controlado é importante. O erro controlado não é para o cara fazer uma baita de uma loucura e quebrar a empresa. Ninguém está falando disso. Não, a gente tem que evitar esse tipo de erro. Agora, a gente tem que. Como é que a gente vai receber pessoas novas que estão começando a trabalhar? Só vamos trabalhar então com gente já que está há 30 anos fazendo aquilo. Porque as pessoas novas elas vão errar. Elas vão errar aqui e ali. Elas vão tomar decisões que não são tão certas naquele momento. E tá tudo bem, desde que seja um erro controlado. Desde, ou seja, eu dividir o poder com as pessoas, porque isso vem lá do primeiro mito. Eu não posso dividir poder porque elas vão errar. Então, vocês só façam o que eu mandar. Ninguém abra a boca. Tá lá misturado com o primeiro mito isso aqui, né? Então, ninguém, porque eu não quero que ninguém erre. Claro, né? Errar está na coluna das coisas ruins da vida. Acertar na coluna das coisas boas. A gente sabe disso. Só que não existe a perfeição nisso. A gente precisa entender que algumas coisas vão estar ali e a gente precisa criar um ambiente cultural para que as pessoas possam tentar erros controlados, erros que estejam dentro dos limites que a gente possa tolerar e aprender. Agora, o grande segredo é o aprender com o erro. Errar não é o grande problema. O grande problema é que a empresa não aprende, ela não trava aquilo, ela não arruma, ela não coloca tranca nas portas onde passaram ali o problema. Então, a gente, ao tentar evitar o erro, a gente também
evita o crescimento das pessoas e consequentemente, da empresa. Então, é algo que tem mudado bastante. A gente vê que, culturalmente, empresas mais sadias, elas toleram um pouquinho mais esse teste para algumas coisas, né? Cara, vai lá e tenta, vai lá para o cliente. O não você já tem, vai lá e. Claro, se eu receber todos os nãos do cliente, a empresa vai falir. Mas eu preciso, né, encorajar essas pessoas. Eu já vi em empresas pessoas terem ataque de pânico quando o chefe chegava para cobrar. Chorar, nossa, meu Deus, né, assim, de palpitação. Por quê? Porque, assim, uma falha ali é uma coisa, assim, como se fosse tratado como se fosse, assim, uma coisa, né, o E, mundo acabou, né. e às vezes, Vini, até por conta desse comportamento, desse estilo de liderança, acaba que as falhas elas vão sendo engavetadas, elas vão sendo escondidas, elas vão sendo. Então, o líder nunca sabe o que está acontecendo dentro da empresa. Então, de novo, tem a ver com a cultura, porque a gente, quando é impedido de fazer testes, de validar ideias, a gente não tem uma cultura forte. A gente tem a cultura do medo. E essa cultura ela é danosa. A gente não tem, a gente passa a ter um líder que vai querer controlar todas as coisas porque ele não quer que ninguém erre. Então a gente começa a entrar num status aí de organização que não vai manter os seus colaboradores. Daí a gente vai entrar em rotatividade, a gente vai estar com dificuldade de trazer gente, a gente vai estar com uma série de questões aí que vão impedir a empresa de crescer. A gente Então é um volta na negócio. cultura, a gente volta na Uhum, cultura, foi uma cultura muito baseada em política, ou seja, começa um a entregar o erro do outro. Olha, o fulano não é tão bom assim, não. Olha, eu deveria ser o líder daquela equipe. Ó, fulano foi. Quer dizer, aí o erro acaba sendo, né? Todo mundo tem teto de vidro. Nós falamos num outro episódio aqui, como eu falei, sim, essa lista aqui a gente falou várias vezes em vários episódios. Então procure aí no nosso canal que você vai encontrar vários episódios falando dessas coisas. Então, assim, se a cultura não for bacana, se ela não tiver, vamos colocar, processos para errar controladamente, então, assim, a cultura vai usar isso a favor, cada um jogando pedra no outro, né? E às vezes já vi, assim, até boicotando o próximo para que o próximo erre até para poder, né? Então isso não é bacana, não leva a lugar nenhum. para eu poder me proteger do meu erro, né? Do meu é isso Porque daí exatamente. começa, daí começa aquele É. negócio, não, mas fulano errou mais que eu. Não, então assim, é danoso esse negócio da gente punir as pessoas porque falharam, além de fazer as pessoas se fecharem, é danoso, porque vai gerar um clima horrível de insegurança em todos os níveis. Exato. Então, assim, é importante saber o nível de erro e controlar esse erro, e tá tudo bem, as Sim, pessoas não são perfeitas, a gente tem que entender que o mundo não é perfeito, né? E é isso. sim, sim. Vamos para o quarto mito, Ora, Vinícius. bora. Então, o quarto mito é manter a equipe enxuta ao máximo é sempre mais eficiente e lucrativo. Mas se não conseguir ler, me deu vontade de rir no meio já. Mas, enfim, eu tive um chefe já que falava assim: equipe é que nem unha, tem que cortar sempre. É, Ai, Jesus! mas É, é uma vocês, crença, é uma né? crença. Vamos lá, por que que se pensa assim em alguns líderes, né? A gente vai colocando. Qual é a maneira mais fácil de você tentar arrumar alguma coisa? Ah, alguém vai pedir. Olha, contrata mais uma pessoa. Tá, tô precisando de mais pessoas. Ah, estamos errando. Precisamos de mais pessoas. Essa é a primeira solução que qualquer gestor vai trazer para um líder, né? E isso gera o não. Vamos lá. Uma coisa é uma equipe que está subdimensionada. Você vai lá numa loja, tem filas enormes naquela loja. Isso significa que tem equipe subdimensionada. Porque se tem fila, está vendendo. Se não está conseguindo atender o público, é porque está subdimensionado a equipe. Você vai naquela pizzaria e fica levantando a mão a noite inteira para o cara te atender, está subdimensionada a equipe, porque tem cliente que não está sendo atendido.
Então, tem um problema de processo, um problema de dimensionamento. Agora, o inverso disso não significa que você precisa lotar ou não ter as pessoas aqui. É preciso ter as equipes adequadas para a entrega. E isso, pouco líder ele consegue ter essa visão do que é adequado, né? Do que é adequado aqui para. Ele não consegue ter a leitura do negócio, não tem indicador suficiente para poder saber. Eu preciso de ter 8 pessoas para essa função. Ah, não sei se eu tenho 8 ou 7. Cara, manda embora sempre um todo ano. Eu tive numa empresa que todo ano tinha avaliação de desempenho e no final da avaliação demite-se o último da equipe e promova o primeiro da avaliação. Era regra. E dê Demita o mais trabalho para ele. Demita o último e promova o primeiro da avaliação lá, fazia toda a avaliação todo ano lá, era sabido, assim. Então, não é questão, a gente tem que ter, porque assim, o resultado financeiro, o lucro, ele vem, é resultado, ele resulta de várias coisas. Uma das coisas é a gente conseguir fazer, entregar uma boa experiência, entregar para que as equipes consigam trabalhar. Óbvio, eu consigo entrar numa empresa e fazer ela dar lucro no primeiro ano que eu chegar lá, porque eu mando embora 10% da força de trabalho, eu subdimensiono tudo, e aí eu gasto menos com folha de pagamentos e eu vou conseguir fazer ela dar lucro. Só que no segundo ano eu não consigo, essa fórmula já não consegue dar certo. Por que não dá certo? Porque agora está tudo subdimensionado, começa a errar mais, e aí é o erro que a gente não quer. Não é aquele erro da gente tentar e de aprender. É o erro que a gente não quer. O cliente começa a reclamar mais, eu começo a entregar menos porque eu tenho equipes subdimensionadas. E começo então a trazer novas pessoas para dentro da minha empresa, que vão ter que se adaptar à cultura, aos meus processos, à minha empresa. Então, assim, é um ciclo muito ruim. Então, esse mito de que é preciso sempre estar enxugando as equipes, olha, é uma loucura, porque eu preciso, na verdade, ter uma cabeça contrária. Eu preciso ter condições de colocar mais pessoas na minha empresa para poder crescer. Se eu tenho 100 pessoas, eu teria que ter 120. Como que eu faço para ter uma empresa que suporte ter 120 pessoas? 130, 200, 500, 1000? Claro, na dimensão correta. E com as competências certas, né, Vini? Então, o mais alinhado com a cultura possível, porque assim, não é só o volume, precisa ter a pessoa certa, a pessoa engajada, a pessoa que vai buscar os resultados junto com o restante do time. Esse negócio aí, a gente sempre fala que contratar é muito mais caro, trazer gente nova é muito mais caro do que eu manter uma pessoa que já está dentro da minha empresa se ela traz resultado, né? Então, porque tem toda uma curva de aprendizado. Tu falou aí de critério de desligamento, então que vai lá e pega o que está pior na análise de desempenho. Tem empresa que vai lá e olha o que ganha o maior salário e manda Também. embora talvez o cara que conheça melhor dos processos, o cara que tenha os soft skills que a minha organização precisa, porque eu não estou olhando a necessidade do negócio. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Qual é a necessidade do meu negócio? Então, e tu falou aí do crescer, né? Para onde eu estou indo e como é que eu preciso estruturar essa equipe? Porque assim, se tu começa nessa rotatividade, daqui um pouco tu já nem vai mais precisar desligar as pessoas. Elas mesmas Sim. vão sair, porque a gente está vendo todo um movimento aí das pessoas se desligando dos seus trabalhos sem ter outra posição. Então, isso tudo por conta dessa sobrecarga, porque quando você enxuga, você possivelmente vai sobrecarregar alguém. Dessa pressão do dia a dia. Então, se você não souber, e daí tu falou um negócio aí que é bem relevante, né? Tu precisa ter indicador, tu precisa monitorar a tua operação para saber quantas pessoas você precisa, e a partir dessa informação, sim, você fazer a tomada de decisão. Se contrata ou se enxuga. Mas você precisa ter informação, não pode chegar um belo dia na empresa e falar, hoje é o dia de
dá uma apertadinha aí nesse time, porque a gente precisa ser mais eficiente e lucrativo. É. Acho que a gestão de performance ela é preponderante aqui, porque Sim. as pessoas têm visão muito curta, a maioria dos líderes tem visão muito curta. Olha, se eu estou vendendo, não está dando lucro, vou mandar a equipe embora. Claro, olhando naquela foto, você deixa eu chegar nisso, naquela foto ali, faz sentido. Mas se eu olhar isso aqui como um filme, se eu olhar isso aqui como uma história que vai ser contada, como é que vai ser amanhã? Por que eu cheguei aqui nesse ponto? De ter uma equipe que está superdimensionada, aparentemente, ao que está sendo Uhum. feito. Né? Porque se eu estou vendendo abaixo disso, estou com uma equipe superdimensionada, vamos fazer um corte. Deixei chegar até aqui. Né? Eu conto uma historinha sempre quando eu estou em cliente. Dona Maria fazia 10 bolos por dia. Eu gosto de falar de culinária, né? Acho que eu vou mudar de ramo aqui, eu vou montar um canal de Masterchef aqui, na verdade. Dona Maria fazia 10 bolos por dia sozinha na casa dela. Ela tinha um forno, ela tinha ali umas formas, ela conseguia fazer 10 bolos. Foi dando certo, foi vendendo esses bolos, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Passou assim, ali um ano ou dois, ela estava com ela e mais 9 pessoas trabalhando com ela ali no negócio dela. Ou seja, 10 pessoas, ela mais 9 pessoas. Então já tinha entregador, já tinha gente para fazer compra, já tinha gente para embalar, já tinha gente para fazer o financeiro, já tinha 10 pessoas ali trabalhando, ela mais 9 pessoas. Só que quando eu olho para esse negócio da Maria, ela fazia 10 bolos sozinha. Ué, se eu tenho 10 pessoas trabalhando, tem que fazer no mínimo 100 bolos agora essa empresa com 10 pessoas. É uma conta simples de performance para saber, né, se ela e deveria fazer mais do que 100, porque agora tem uma otimização, uma pessoa que só fica batendo massa, uma pessoa que só fica embalando, outra pessoa que só fica entregando, e ela fazia sozinha os 10 bolos, ela entregava e voltava, tal. Então, às vezes a gente não tem, claro, um negócio tão pequeno como esse, é fácil você fazer a análise, de se está performando ou não essa equipe. Porque quando a gente começa a encher de pessoas, realmente, às vezes, o processo, a burocracia das coisas que a gente cria, ela consome performance. Então, quando vai ver, está fazendo 80 bolos essas 10 pessoas. É melhor que cada um fizesse 10 bolos sozinha, né? Essas 10 pessoas. Porque se cada um tivesse uma bancada fazendo com um forno, faria 10 bolos como a Maria fazia. Só que agora tá ali. Então, é preciso a gente entender por que, que essa equipe não produz como deveria produzir. Claro, quando eu tenho uma empresa de 1.000 pessoas, é diferente, né? Mas eu tenho que ter essa capacidade de analisar. Senão, eu fico simplesmente passando facão, recontrato, passa facão, recontrato. Quer dizer, é o líder que trabalha com retrovisor, né? No retrovisor. Olha o DRE, tem que cortar 10% da força de trabalho. Começou a vender, contrata mais pessoas. Agora ele está sempre olhando o DRE que saiu do mês passado. Né? Sim. Então, ele nunca está olhando a performance de fato. Então, é um mito muito, muito ruim que não ajuda a crescer. É aquela empresa que você vai, tem sempre fila, tem sempre menos pessoas que deveria ter para conseguir fazer aquela entrega. É isso Vamos para o aí. quinto mito? Vamos para o quinto mito. Vamos lá, olha só. É um mito da complacência, Andréia. O cara pensa assim, ó, se não está quebrado, para que consertar? Para que mexer nisso? E aí? Ai, senhor, é aquela história, né? Tá funcionando tão bem, né? Eu Não tenho mexe uma porque tá frase. quieto. É isso, não se mexe no time que está ganhando, essas falinhas que eu escuto com bastante frequência. Mas eu sempre digo assim, ó, o que me trouxe até aqui não vai me levar para frente. E é isso, né? Assim, a gente está um pouco atrelado lá com a questão do medo, não pode errar, não é? Então eu vou seguir sempre fazendo as mesmas coisas. E isso vai deixar a empresa muito vulnerável porque o meu cliente quer outras coisas. O meu concorrente está fazendo outras coisas. Mesmo que as janelas não estejam quebradas, ele está tentando achar outras formas de resolver, de entregar mais, de atender as expectativas do cliente. Então, é muito importante que a gente tenha sempre esse olhar para fora, para o futuro. Para de olhar o hoje. E eu sempre falo, esses dias eu estava falando com a minha equipe,
falando assim, quando a pessoa ela se foca no presente, o presente está aqui na minha cara, ela nunca mais ela vai enxergar o futuro. Ela não vai conseguir ter essa visão. E daí nada externo vai funcionar, porque está funcionando tão bonitinho isso aqui hoje. Poxa, que empresa querida, que eu amo de paixão e que a gente entrega um produto tão maravilhoso. E assim, de novo, a gente vai para os egos, né? Pô, a nossa empresa é demais, qualidade, ela é reconhecida, todo mundo conhece o nosso nome, até deixar de até aparecer um concorrente que vem e come a tua fatia de mercado. Não existe mais aquele negócio de a sua marca, de fidelização à sua marca. O pessoal não usa mais isso, né? Antigamente sabão em pó era só Omo, né, Vini? Hoje em dia Porra. tu não compra mais pela marca. Eu vou lá e eu olho assim, qual que tá mais barato? Porque os dois lavam igual. E é isso. Então, se a gente não estiver olhando, se a gente estiver lá sendo deitado em berço esplêndido, só olhando hoje, sem olhar para o futuro, porque o hoje está funcionando, a gente está fadado a não chegar no futuro, né, Vini? É. Quando a gente estuda, sei lá, Porter, anos 80, que ele fala das cinco forças de Porter, uma delas é vantagens competitivas de longo prazo. Então a gente montava uma vantagem competitiva e achava que ela ia, nossa, né, vai durar para sempre. Mas assim, já se fala, legal, a gente continua estudando ainda Porter, mas já não é mais assim o mercado, já tem novos autores que estão falando assim, olha, foi bom naquele tempo, mas hoje as vantagens competitivas elas são ágeis, elas vão mudando, né? Então eu tenho uma vantagem competitiva para agora, mas amanhã vai mudar. Ou seja, você pegar lá, vamos pegar uma marca antiga aqui, sei lá, Olivetti, que fazia máquina de escrever. A Olivetti não fechou porque as coisas estavam erradas, dando mal, e aí ela foi fechando. Capaz de ela ter fechado fazendo tudo certinho. É. O CEO da BlackBerry, os Enzos que nos assistem aqui, às vezes não lembram que antes de iPhone, tinha um celularzinho que era BlackBerry, tá? Que tinha um tecladinho, era o sonho de consumo de todos os executivos ali do começo dos anos 2000 ali. Ele, numa entrevista, quando estava ali, acho que estava pedindo entrando em falência ou concordata, alguma coisa assim, a BlackBerry, ele falou assim, olha, fizemos tudo certo, todo o nosso plano foi seguido aqui, não erramos nada. Mas a, a Apple veio e em 1 ano e meio, 2, tirou a gente do mercado. Saíram do Isso. mercado. Hoje você não vê a BlackBerry. Eles não erraram em nada. Ele falou assim: nós não erramos em nada, estava tudo certinho. Tudo, nosso processo funcionando certinho, nosso produto estava certinho, tudo certinho, nosso plano sendo executado, tudo certinho. Só É. que eu estou aqui numa entrevista dizendo: estamos fora do mercado, estamos fechando as portas. Só que eu fiquei tão trancado dentro do meu certinho que eu não olhei para fora e não vi o que o meu concorrente estava fazendo, quais eram as tendências, o que estava aparecendo por aí, né? Eu dei uma palestra essa semana passada, para um time de founders de startups, falando exatamente dessa questão do planejamento estratégico, né? Que hoje em dia não tem mais esse negócio de um plano estratégico de 5 anos. Não existe. Já não é de hoje em dia, né? Já faz algum tempo. Só que cada vez mais rápido tu está tendo que revisar. Não que tu vai tirar tua empresa do prumo que tu traçou. Pode até ser que tu precise, dependendo do teu negócio. Mas tu tem que estar ali revisitando porque as coisas mudam grandemente. O mercado tá maluco. Quem ia dormir um dia pagando o IOF do jeito e no dia seguinte era outro IOF? É, pois é. Você Quem? compra, Do dia para você compra, noite. você compra uma blusinha e antes de chegar aqui ela já está com outro valor lá É, na então, China. então, quem ia imaginar que do dia para a noite ia mudar e daí as empresas têm que se reinventar rapidamente, porque senão é perda financeira. Então, é Sim. isso, as coisas estão muito dinâmicas e a gente não tem controle de nada. Então, se a gente não estiver atento, se a gente achar que, meu, mas está funcionando tudo tão bonitinho, a gente ali é eficiente, tudo, as engrenagens, tudo se conectando uma na outra, nossa, a gente é super eficiente, não tem perda nesse processo. Não, deixa que, não mexe quem está quieto, a gente vai morrer, vai morrer. É.
Os japoneses nos ensinaram que, assim, não, vamos melhorando o processo, ele vai ficando melhor, cada dia é melhor, a gente vai arrumando aqui, arrumando ali, nossa. Mas eles não dizem mais isso, tá? A gente tá com essa ideia porque a gente estudou isso lá atrás, a gente escutou isso, mas os japoneses de hoje, eles já não falam mais isso. Porque eles olham e falam assim, não, não, tá muito travado assim. Eu preciso, o bacana, o chinês ensinou isso para o mundo, que o negócio é a gente ir mudando. Eu lembro da época do MP3, quando a gente ouvia música em MP3, tinha que baixar o MP3, né? Enzo que está nos ouvindo aí, o Enzo, a gente tinha que baixar num software pirata os MP3 para a gente poder ouvir e gravava num MP3 player, né? Que era um player. Assim, tinha os iPods, quem podia tinha os iPods, mas quem não comprava os MP3 playerzinhos para a gente poder ouvir. Bom, a Sony lançou, antes disso, o Walkman, do nosso tempo, hein? Quem não teve um Walkman, ouvir fita cassete lá atrás. Ela lançou muito, estudou, fez, lançou, papapá, e é capaz de muitas pessoas da nossa cidade terem alguma gaveta dentro de casa ainda um Walkman lá no fundo de uma gaveta que ainda funciona. De tão assim, esmero que a Sony fez e lançou aquilo. Só que o mercado mudou, passou para MP3, o chinês lançou MP3 de tudo quanto é jeito, e às vezes nem funcionava direito, mas lançou, vendeu e foi lançando e vendendo. O que acontece é que o japonês daquele tempo, ele queria fazer tudo muito assim, porque ele imaginava que o mundo vai ser nessa balada. Então, se eu inventar um produto muito bom, vai ficar aqui, as pessoas vão comprar para a vida toda, né? Uhum. Um videocassete para a vida toda, um DVD player para a vida toda, um Blu-ray para a vida toda. Sim, é capaz de. Eu tenho um Blu-ray aqui que, se eu der um play, ele vai funcionar, mas não tem por que eu ligar ele ali, porque não tem filme para eu ver ali, não faz sentido eu botar um disco para ver ali. Ou seja, o produto ele está pronto ali, mas o mercado mudou. Ninguém mais quer Sim, aquilo. Não é porque estragou o Blu-ray, é porque ninguém mais quer aquilo. Então, assim, a gente muda, não é porque as coisas estão ruins, é porque muda. Então, assim, né, como eu falei, o japonês hoje, nas empresas, e o chinês principalmente, ele pesa mais por ser uma empresa ágil em se mudar ao mercado, do que você ser 5% mais eficiente do que o resto do mercado. Porém, se o cliente pedir para você pintar de branco, pintar de cinza, para tudo que você não consegue entregar, né? Tão travado que é. Então, assim, nós estamos na era de personalização para o cliente, atendimento, customização para o cliente, de agilidade nas coisas, dessa mudança. Então, eu uso uma frase sempre: o mundo não está pronto, está pronto. não, É que só a bom. gente fazer e ficar ele assim. Ele está toda hora mudando, a gente tem que estar toda hora fazendo isso. Então, faz todo sentido que a gente tem que mexer em coisas que elas estão funcionando, mas só Funcionando. porque as pessoas não querem mais, né, aquilo. Isso mesmo, isso mesmo. É, as pessoas estão mudando. Né. Tu falou esses tempos da foto, né? Olha, olha, pega uma foto tua, tu não é mais nem fisicamente, nem emocionalmente, nem o teu pensamento não é mais igual ao que você era 10 anos atrás. Se bobear, um ano atrás. A gente está mudando muito, a gente está sendo tão acionado por coisas, por produtos novos, que a gente quer testar. Por E aí isso que o esses erro, olha lá, aquele mito, olha é, só, eu tenho um mito que não pode errar, ou seja, que tem que estar tudo certinho, e tudo certinho a gente não vai mexer, porque vai ficar parado. Olha que pensamento, da onde está saindo isso, né? é, Tudo perfeitinho, a gente não mexe com o que está sendo feito, ninguém erre aqui, ninguém reclame, cada um faça o seu, essa vai ser a nossa cultura. Onde nós vamos chegar, né? Essa empresa, de que século é o líder, essa empresa que tem o líder com esses mitos na cabeça. é isso aí. Vamos para o sexto mito, Vini? Bora, bora. O sexto mito é: basta ter uma boa equipe de vendas para crescer. Marketing estratégico é um plus. Ou só para fazer barulho. Estamos Ah, falando aí da Virgínia aí que separou do Zé Felipe e que é só jogada de marketing. bom, não sei nem quem é Virgínia, quem é Zé Felipe essa história, mas enfim, Ô, cara, acredito que ô, cara, a mulher é milionária só por vender coisa na internet. Ela faz é as a, lives é da vendendo Beth? produtos.
É a da Beth lá? A da Beth, isso mesmo. Ah, Isso. entendi. Então, essa eu sei, eu não estou muito ligado, eu não sou seguidor dela, mas enfim, sei, Sim. agora sei quem que é. Eu também não sou, mas é a estratégia de marketing dela. A galera tava todo mundo comentando, né? Pô, como é que é? E os outros influencers falando, cara, agora me ferrou aqui, porque como é que eu vou fazer para bater a separação da Virgínia e do Zé Felipe? Mas vamos lá, só É, vendas olha faz crescer. só, ainda tem líder que olha para marketing e vê, como você falou, né? Ah, isso aí é um plus para fazer barulho só. O que vende mesmo é a equipe em campo batendo lá, tomando café com o cliente. Claro, depende do que for, realmente vai ter que ter isso, se uma venda mais high touch. Mas eu já passei por embates dentro de empresas. Vamos desligar o marketing ou não vamos desligar o marketing? Vamos botar mais dinheiro em marketing ou não vamos? Ela até riu, ela até sabe onde eu passei por isso. É, porque a gente tem, né? Existe esse mito, eu chamo que é o mito do feirante. O que é o mito Uhum. do feirante? O feirante quer pegar um produto e quer vender para a senhora passando ali, para a dona Maria. Ó, isso aqui eu só sei fazer isso. Isso aí é uma transação comercial. Eu tenho tomate, Dona Maria passou, tô aqui, ó, compra. Mas o Então, feirante tem um quê de marketing, né? Ô, ele dona tem Maria, ali. moça bonita não paga. Também não leva. É Então, isso. e aí, então assim, e aí a gente imagina que só eu ter vários feirantes vendendo para mim que isso vai acontecer. E a gente notou que nos últimos anos, já há muito tempo, mas assim, dos anos 70, 80 para cá, o marketing se transformou demais, e nos últimos anos revolucionou-se, não se transformou, né? Teve uma revolução que é o marketing digital. Então, assim, ainda tem líder que acha que só no gogó vai vender, ou seja, só na persuasão, só né, que eu chamo na empurrologia. Empurra produto, acha um monte de vendedor bom de gogó, aqueles que são bons de gogó, e eles vão conseguir fechar. A gente não vai sair de fazer grandes contratos com pessoas vendendo, pessoas ali negociando e passando credibilidade para algumas coisas, evidentemente. Mas que, para chegar nesse ponto de você estar num fechamento de uma grande conta, teve muito marketing por trás, muito marketing que trouxe esse cara até aqui. Então, assim, é uma crença ainda que não atualizada desses caras, desses líderes, que acham que só vendedor basta. Olha, essas empresas que acham isso e contata vendedor, manda embora, contata, manda embora, contata, manda embora. Por quê? Porque sem marketing o vendedor não é nada. Não, mas eu tenho aqui todos os clientes da cidade estão aqui no meu celular. O vendedor fala quando ele está sendo admitido. Não, ó, conheço a cidade inteira. Ele, Uhum. ele em 3 meses ele ligou para todo mundo dos contatos do celular dele e não fechou nada. Aí você manda embora, contrata outro. Que vem e fala, não, mas eu conheço o chefe desses caras. E vai ligar e não vai fechar. Porque faz toda a diferença você ter o marketing funcionando. E marketing não é propaganda só. O marketing é estratégia de marketing, posicionamento, né? Os funis que a gente fala, atração, geração. Então, assim, É assim, vendedor bom sem marketing não é nada. e a geração de informação para o cara saber como abordar aquele cliente, né? Aquele lead, aquele seja o nome que a gente der para isso, aquele possível cliente. Porque assim não tem mais essa venda de cheguei lá no cliente, venda de padaria, né? É um pão, um leite, não, gente. Tem que entender, tem que conversar, tem que entender que o cara talvez seja celíaco, ele não pode comer pão assim, ele pode ter que comer pão assado. E, e é isso, é venda consultiva. É entender o cara. E para que eu entenda o cara, eu preciso criar relacionamento, eu tenho que criar conexão. E o marketing ajuda muito nessa conexão. Eu preciso vender a solução para o cara. Então, não tem mais vendedor matador, né? Na mesma empresa que trancava o marketing, a gente escutava que se o Romário faz gol, a gente não manda treinar, né? Então, vendedor tem que estar muito preparado. Não tem mais esse negócio de minha lista de contatos que eu ligo só para a hora de vender alguma coisa. Teve uma empresa que eu estive
que assim, cliente já fala assim, pô, esse cara só me liga no final do mês para me empurrar alguma coisa porque ele quer bater meta. Empurrologia. Porque ele quer bater meta, ele não me procura durante o mês para ver se eu preciso de alguma coisa. Então, é o que ele precisa, nunca o que o cliente precisa, é o que o vendedor precisa. Então, a gente precisa dar subsídio. Então, só uma equipe de vendedor fodástico não vai resolver. Não vai Não é. resolver. Olha É. só, eu tive um case de uma empresa que vendia super, um high ticket, imóveis caríssimos, e tinha lá uma equipe enorme, 20 e poucos vendedores reclamando de venda, reclamando e trocando o vendedor. Pô, porque o vendedor vive de venda, não vendeu 1, 2 meses, já está questionado, terceiro mês está sendo mandado embora. É assim. Então, mas são super vendedores. Claro, são super vendedores, só que vendedor, hoje em dia, até a nomenclatura mudou, né? Ele virou um consultor closer, fechador de negócio. Fechador de negócio não é o cara que encontra o negócio. Quem encontra negócio é marketing. Quem diz quem é o cliente certo é o marketing. Quem atrai o cliente para dentro do nosso processo de venda é o marketing. O vendedor, o bom vendedor, é o cara que consegue ali passar a credibilidade e fazer o fechamento. Mas ele sozinho, se eu colocar um cara, senta aqui nessa mesa, pega esse telefone, esse computador e sai procurando clientes aqui e vende. Tem muito cara que acha que é isso. É. Vendedor, né? E isso isso só não adianta. Acontece isso, o cara vai ligar para quem sempre ele vende, como você falou, né? O cara fala, porra, mais do mesmo aqui, né, cara? De novo, você tá ligando aqui, o que você tem de novo aí? Não, ou seja, tirador de pedido o cara vira, muitas vezes, né? Tirador de pedido. Então, assim, Sim. é preciso. Eu estava contando esse case, e aí tinha 20 vendedores. Manda embora 17 vendedores e vamos colocar pessoal de funil, atração, vamos investir esse dinheiro todo em marketing, atrair, vamos fazer evento, atrair essas pessoas que vão ser enriquecidas de dados, que vão ter informações sobre elas, que vamos chamar ela para um, vamos ficar com 3 vendedores, que são os caras bons de fechamento, closers. E, e eu Ação. digo, E eu digo mais, né, Vini? Na verdade, você tem que pôr toda a tua companhia para fazer esse processo de atração, de ficar atento, porque às vezes tu tá com um time num cliente. Se o time que está entregando, ele não tiver com um ouvido ligado no que está acontecendo, então tu tem que preparar toda a tua empresa para vender as tuas soluções e chega no vendedor e o vendedor vai ser o cara que fecha. Mas O só cara ele sozinho não vai fazer nada. não vai, não vai. Então, assim, já passei por clientes e por empresas aonde a gente tinha esse embate, né? Vamos ter marketing? Não, só vendedor na rua. Vendedor na rua vai fechar. Que tem esse mito. E existe. Vai vender fio, vai vender tecido, talvez isso resolva de porta em porta, roupa, Vai ter sacoleiro. Bíblia, tac, tac, Talvez resolva, mas dependendo do teu enciclopédia. produto, não tem mais isso. Não tem mais isso. É. Então, É hoje, mito. mito, né? Que é esse vendedor feirante, não é? Você não consegue, não é caixeiro viajante, né? Não É. é. Eu tinha uma colega, um abraço para ela se ela estiver assistindo esse episódio. Você conhece também a Cleo, um forte abraço para a Cleo. E a gente saía às vezes fazendo road trip aí para fazer venda. Falava, isso aqui é prospecção caixa d'água. O que é isso? Tá andando assim, vê uma empresa com uma caixa d'água grande, com um logotipo escrito na caixa d'água, assim, ali. Ô, essa empresa é grande, hein? Caixa d'água desse tamanho é grande. Vamos parar aqui e perguntar, vamos pedir para falar com alguém. Isso é prospecção caixa d'água. O vendedor que faz isso fica aí, né? Gastar para vender tem que gastar sola de sapato. Sim, já foi-se um tempo disso. Hoje em dia a gente tem mais informação para fazer isso. E é o marketing que traz isso, né? Sei, perfeito. Porque se ele sair batendo com a pastinha dele embaixo do braço, batendo de porta em porta, é muito caro, né, Vini? Muito caro. Porque quantos pedidos ele vai fechar? Sim, vamos falar, não sei você, Vini, mas eu sou acionada no meu celular, porque é um absurdo, né? As nossas informações vazam. Então é vendedor no WhatsApp tentando me vender coisa, no meu LinkedIn, no meu. E a minha resposta,
quando eu respondo, né? Porque eu nunca atendo telefone de números que eu não conheço, a menos que haja uma insistência. Então, quando eu atendo, primeira pergunta, como você conseguiu meu telefone? Segunda pergunta, você entendeu o que eu sou para estar me oferecendo isso que você está me oferecendo? Porque já teve vendedor, Vini, que foi vender para mim o mesmo serviço que eu fazia. Daí eu Tem perguntei, gente que você liga leu da o meu operadora que eu perfil no tenho, LinkedIn, da, pelo menos? da operadora Te que eu sou, oferecendo... olha, tem um plano aqui, mas eu sou do cliente de vocês. Já sou assinante, já sou. Nem para olhar aí que É, que eu já sou assinante. é É, isso. é terrível, é É, terrível. Então, então, é um assim, vendedor preguiçoso porque precisa estudar o mercado, precisa pôr toda a tua equipe a olhar o que está acontecendo, aonde eles estão, para trazer oportunidades, e o vendedor acaba sendo o cara de fechamento, né? venda é maratona, não é sprint. Venda é uma maratona que a gente tem que ir plantando, fazendo, atraindo a pessoa para ela ganhar confiança. Sim, E o close é o cara que dá sprint final. Não é corrida de 100 é metros, e isso. sim maratona. Então, quem ainda acha que é Uhum, só gastar sola de sapato, a sola de sapato vai fazer a gente vender, tá por fora, tá? Tá por fora. é isso Tem aí. que investir em marketing. Bora pro sétimo? Ah, Vamos. olha só. Contratar rápido para preencher a vaga é melhor do que esperar pelo talento certo. Não tem tu, vai tu mesmo aqui. Já vamos preencher a vaga e Isso. esquece esse negócio. Não tem tu, vai tu mesmo, mas tu não pode errar, né? Não pode errar. É isso aí. Então, Tem que assim, ser eu bom. já vi muita empresa fazendo isso, né? Dando essa urgência. Começa assim, né? Já não sabe muito bem quais são as competências e habilidades que a pessoa tem que ter. Daí já vende um sonho para a pessoa de coisas que ela vai fazer e depois vira outra coisa. Já vi muita empresa contratando assim, e em 7 dias a pessoa fala, pô, mas eu não fui contratado para isso. Ou a gente fala, pô, mas o cara não sabe fazer aquilo para que a gente contratou ele. Porque a gente acelerou esse processo. Então, tem duas coisas aqui que são importantes. Três são importantes, né? Sim, leve o tempo necessário para contratar a pessoa certa, porque é essa que vai rampar rapidamente, porque todo mundo que entra na empresa tem uma curva de aprendizado, mas essa já tem conhecimentos e isso facilita a produtividade dela num menor curto, num espaço de tempo menor. Tem um cara que eu gosto dos livros dele, que ele fala sempre assim: você quer comprar filé mignon pagando preço de carne de segunda? Às Depois vezes a gente reclama que tem pelanca, reclama que não dá para ter um isso chiclete. não tem, é. Então, assim, trazer gente boa tem seu preço, mas essa pessoa ela vai te colocar em outro patamar. Ela vai colocar a tua equipe em outro patamar. Se ela tiver as competências, os hard e soft skills bons, adequados para o que ela vai fazer. Então, traga a pessoa certa. E tem uma outra coisa que esse mesmo cara fala, que ele fala assim: demora a contratar, mas se tiver que demitir, demita rápido. Porque não adianta a gente ficar embaçando e sovando, achando que vai crescer aquele pão. Não vai crescer. Você contratou errado. Reconheça que contratou errado. Claro, dê oportunidade para a pessoa, dê feedback, mas não fique tentando eternamente, porque isso é danoso para toda a tua organização. Então, é mito que você deve contratar rápido. É o pior erro, porque quando você começa esse negócio, traz uma pessoa, coloca, começa a treinar. Esse treinamento é caro. E daqui a pouco a pessoa, tu tem que desligar porque ela não se encaixou, ou porque você vendeu uma vaga inadequada para ela, ou ela não tinha os conhecimentos. Quando você vai trazer outra pessoa, isso começa a ficar cansativo e penoso para o processo dentro da empresa. Então, vai trazer resultados bem ruins, fora o impacto no cliente, que às vezes a gente nem consegue medir, né?
Eu acho que atualmente é uma das coisas, dos processos piores que tem nas empresas é a contratação. Acho que em quase todas por onde eu passo, que eu atendo, que a gente vê, assim, eles têm uma dificuldade muito grande. A impressão que eu tenho é Uhum. que até os RHs ainda não se acharam muito bem como atrair essas pessoas, e como entregar bons candidatos para aquela cultura, né? O fit cultural, todo mundo fala em fit cultural, etc., mas é bem complicado. Usando a analogia que eu já usei em outro episódio das borboletas no jardim, a impressão é que a gente pega borboletas qualquer, solta no jardim e elas vão embora, porque o jardim é ruim também, né? A gente vai lá Uhum. e busca, soltas aqui, e aí tudo não pode errar, como a gente falou aqui, é tudo uma cultura meio estranha, e aí a gente solta, ela vai embora, a borboleta, ela não fica por ali, porque não está florido aqui o nosso jardim. Então é muito complicado. Acho que cabe, André, a gente fazer aqui um episódio só para falar disso, porque é uma dificuldade muito grande. Muitos dos empresários têm esse mito de que contrata qualquer um aí, põe aí o cara para vender e manda embora daqui A 3 meses gente que não ensina, vendeu. a gente ensina. A gente ensina o nosso jeito torto aqui, né? De como nosso jeitinho aqui, né? Toda empresa fala o nosso jeito aqui. O nosso jeito significa que o que você aprendeu aí fora é diferente, né? Então, aqui Sim, todo mundo fala que aqui é diferente, né? Então, sim, o que eu mais escuto, aqui essas coisas não funcionam, Vinícius. Aqui é diferente. Claro, nenhuma empresa que eu trabalhei ou que eu já atendi é igual a outra, e faz sentido elas serem diferentes. Mas também não existe assim 1 milhão de diferenças no mundo, né? Tem um padrão meio aí que a gente segue, né? Que as empresas têm que seguir para fazer sentido para as pessoas trabalharem ali. Então, e outra, juntando com aquilo que eu já falei, o que cresce a empresa são as pessoas. E a matéria-prima, então, é isso, né? Tá aí. Esse é o processo de contratação, é o processo que traz a matéria-prima para dentro da empresa para que ela possa crescer. E é complicado. e Essa é é uma isso. das E coisas. quando a empresa não tem o tempero certo para motivar aquelas pessoas, porque não adianta, as pessoas elas têm objetivos, elas têm propósito na vida delas. Então, se a empresa, além de acelerar esse processo de contratação, não contratar uma peça que encaixe tão bem dentro do nosso quebra-cabeça, e a gente tem uma cultura ali que não aceita erro, que o cara ali fica controlando, é o cara, o bonzão que tem todas as respostas. Cara, é muito difícil você manter o time motivado e engajado. É muito difícil. Então, você entra num ciclo ruim, vicioso de contrata e demite. Eu já vi muita empresa passando por isso por conta dessa urgência. E a urgência, se ela não for bem controladinha, se a gente não tiver método para essa urgência, que é isso que tu falou, do RH talvez não está munido de ferramentas e de conhecimento para poder contratar melhor, então a gente tende a falhar. A rotatividade nas empresas, ela tem crescido muito, até por Muito. conta do nosso mercado mesmo. Nosso mercado está meio maluco. A gente não estava preparado para tudo isso que está acontecendo, né? Pelo menos aqui em Joinville, está crescendo posições de empregos novos. Então, e as pessoas talvez elas não estão mais apegadas às organizações. Foi o tempo, né, Vini? Meu pai, teu pai, que ficaram meio século quase dentro das Sim, empresas. Então foi-se esse sim. tempo, né? Acabei de ver aqui, ó, o desemprego, dei um Google rapidão aqui, 6,2 desemprego no Brasil. Significa que o Brasil está numa taxa de desemprego bem baixa. Poucas pessoas estão disponíveis no mercado. Então a gente começa a ter que brigar pelas pessoas, né? Você pegar os Uhum. Estados Unidos, tem uma taxa de desemprego de 4, 3 a 4, então é uma taxa baixa de 6%. Isso faz com que as pessoas vão escolher, elas E, passam a escolher os seus trabalhos ao invés de serem escolhidas. Então, usando o que você uhum, falou, a gente, para contratar a pessoa certa, que você falou uma coisa que eu gostei, que é a peça do quebra-cabeça, uhum, mas a foto do quebra-cabeça tem que ser bonita. Ninguém quer ser uma peça de uma foto feia, sim. não é? Ninguém quer. Então tem esse lado. Tem os dois lados. Eu acho que é difícil as empresas.
elas não têm conseguido contratar bem. Todos os empresários com Uhum. que eu converso falam, e falam com razão, que não conseguem contratar, e as equipes não ajudam, mas está faltando o match aqui, né? Você Isso, está querendo contratar para quê? No quê? No teu quebra-cabeça aqui, talvez o cara não queira fazer parte dessa foto isso do teu aí. quebra-cabeça. Então, por isso que não está também enroscado, não está encaixando essa peça certinho, que talvez o cara não esteja muito afim disso. Então, tem os dois lados da moeda. As pessoas são diferentes, buscam coisas Elas diferentes, estão escolhendo mesmo, né, Vini? elas Elas estão estão escolhendo, escolhendo é e isso. elas, né, tem uma outra geração, os líderes geralmente, a mudança de geração sempre existiu, mudança de geração, mas agora ela está mais acentuada ainda, porque o Uhum. mundo é mais diferente do que sempre foi. Então, e tem essa diferença, então, das pessoas que estão no mercado e das empresas. A gente já falou também aqui que as pessoas estão saindo das empresas porque elas não suportam a cultura e seus líderes. É Então, isso aí. e aí esse mito que o líder fala aí, contrata aí o primeiro que achar aí, vai lá, precisa de alguém aí amanhã, aí acha alguém aí, passou aí, derrubou o RG aí na frente da empresa, contrata o cara, né? Então, Joga é, é, para dentro do portão. E daí, assim, tu falou aí de cultura, né? Que as pessoas estão se desligando das companhias por conta da cultura. E assim, essa pessoa que se desligou da companhia por conta da cultura, ela vai pôr a boca no mundo. Cada vez mais as pessoas estão fazendo isso. Então você vai nesses Glassdoor, nessas coisas, e toda pessoa que eu conheço que vai procurar um trabalho e que é chamada para uma entrevista, e eu já passei por situações de saber que o candidato falou assim: ó, oh, eu agradeço muito, mas eu dei uma conversada com algumas pessoas e acho que não vai dar muito certo. não bate comigo, não bate com o que eu penso, não é? Isso, o propósito não é igual ao meu. Então, O fit cada vez cultural é dos mais. dois lados, né? Não é só a empresa. É, O cara também fala, é eu não quero. Ele chega lá, olha e fala assim, eu não quero trabalhar com esse pessoal aqui também, não. Isso isso acontece. aí. Isso É isso acontece. aí. Então, É isso aí. esse mito, ele está atrelado a todos os outros que a gente já falou, que cultura, o microgerenciamento do líder, o problema do erro, ou seja, as empresas precisam acabar com esses mitos todos para, nesse sétimo aqui, que é na hora de preencher as equipes, conseguir pegar boas pessoas. Porque se continuar com essas taxas de desemprego que nós temos, não vai ter gente que vai submeter a qualquer tipo de emprego. Isso aí. Isso Isso. já estamos chegando. As boas vagas já estão sofrendo com isso. Você ainda Sim. acha para, né? Mas algumas coisas, mas os bons talentos eles já estão escolhendo. É isso aí. E assim, né, a gente também tem uma questão estranha aí no mercado, que é a gente está com muita gente desqualificada. Ah, sim, muita gente desqualificada, muita. Porque daí a gente vai falar das universidades que não estão formando de forma adequada as pessoas, não estão dando todo o conhecimento necessário para executar uma determinada função. Então, a gente está num dilema aí bem difícil. Então, e se a gente Então, tentar por isso que não dá para. é, Não dá para acelerar, contratar nada. o risco da gente comprar gato por lebre é gigante, Sim. né? Então escreva aqui embaixo, você que está nos ouvindo, se vocês querem um episódio que a gente fale sobre como contratar certo a sua equipe, como montar uma equipe contratando bons talentos no mercado. Vamos preparar um episódio como esse aqui. Se vocês derem o like aqui nesse episódio, escreverem lá que vocês querem que a gente fale sobre isso. Andréia, sete mitos. Eu acho que se o líder que está nos ouvindo, se ele escutar isso aqui e ele, poxa, verdade, tudo isso aqui, ele vestiu a carapuça e começar a trabalhar sobre isso, tem uma grande melhoria nessa empresa, hein? É isso aí. Tem uma grande melhoria e começar por ele. Começando por ele. Então, para começar essa melhoria, já baixa o guia Sete Vozes que está na sua cabeça, aí
que vão ajudar você já ali, tem o antídoto para essa voz diabólica que está às vezes nas nossas crenças, esse diabinho dizendo para você: não, você tem que ser o cara que não permite erro na sua empresa, você tem que ser o cara que vai carimbar tudo, que vai fazer a microgestão. Essas vozes, leia nosso guia lá, que vai ter alguns antídotos para você conseguir evoluir a sua carreira como líder. André, acho que é isso, né? Acho que é isso. Só lembrando para a galera aí, se inscreve lá no canal, compartilha o vídeo. Não é só o like, vai, compartilha. Só isso. Certamente tem alguém dentro da sua empresa que seria legal ouvir esse conteúdo. Alguns mitos talvez se encaixem com essa pessoa. Manda lá, sim, de Isso aí. leve, como Manda. como o Vini fala sempre, manda de leve, dizendo assim, oh, tô tentando, tô ajudando os amigos. E compartilha. Manda de leve assim, ajuda meus colegas aí do canal aí, ó, dá um like lá, aí o cara vai e assiste, quem sabe, né? É Para isso não, aí. não jogar tanto assim, dar uma indireta tão grande nesse líder. Ótimo. Sim, Pessoal, isso aí. agradeço que chegou até aqui. Escreva aí, ó, 7 mitos aqui para saber que você assistiu até o final. Hein? Eu quero saber quem assistiu até o final esse episódio aqui. E é isso. Semana que vem tem mais um episódio aqui do EixoCast. Obrigado, Andréa. Até a próxima. Falou, tchau, tchau. Tchau.